Amém, a paz do Senhor. Vamos fazer uma oração antes de iniciarmos a palavra. Pai amado, nós nos colocamos, Senhor, mais uma vez diante do Teu altar, Pai, como necessitados, Senhor, como dependentes de Ti, Papai. Nós queremos, Senhor, ser direcionados por Ti. Nós estamos aqui esta noite, ó Deus, para render graças, render cultos e adoração ao Teu nome, Papai. E agora, Pai, nós Te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha aqui neste lugar, Pai. Derrama sobre nós, Pai, da Tua unção. Nos dê, ó Deus, entendimento, Papai. E usa, Senhor, a minha vida com autoridade, Senhor. Me direciona, Pai, para que a Tua palavra, Senhor, venha a ser manifesta aqui nesta noite, ó Deus, para que tudo aquilo que eu venha falar, Pai, não seja de mim, mas seja pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que venha a ser aquilo, ó Deus, que nós necessitamos, Senhor, esta noite, para que venhamos sair da Tua casa, Pai, renovados, alimentados e fortalecidos pela Tua palavra, Papai. E em nome de Jesus Cristo eu repreendo agora, Pai, toda a opressão, todo mover das trevas neste lugar, Papai, que venha para tirar, Senhor, a nossa atenção, a nossa concentração, Papai, para que nós venhamos estar em comunhão com o Teu reino nesta hora, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12. Mateus 12, 30. Mateus capítulo 12, no versículo 30. E a palavra de Deus nos diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Amém? Só até aí. Hoje eu quero falar um pouco sobre posicionamento. Para vocês entenderem o que é o posicionar. Quando, por exemplo, num jogo, num time de futebol, a posição está lá, o goleiro. Ele tem uma posição que foi colocada ali para ele. E é aquilo ali que ele tem que ser, aquela função que ele precisa executar. Continuando falando de futebol. Quando a gente, jogo do Brasil, Copa do Mundo, tá lá, a gente vai lá assistir o jogo. Tá todo mundo lá, o brasileiro tá lá torcendo pelo Brasil. Aí vem, você vai torcer, se o outro time faz um gol, você vai torcer para o outro time? Ah, porque ele foi melhor, merecia o gol. Nenhum brasileiro vai fazer isso, né? Você vai manter ali firme com o seu time. Agora, por que quando a gente vai falar de Jesus, a coisa muda? Por que que depende? Então, nós precisamos começar a nos posicionar também em Jesus. A nossa vida deve ser sempre pautada naquilo que a palavra ensina, naquilo que Jesus quer para as nossas vidas. Se nós queremos servir a Deus, temos que ser 100% para Ele, voltados para Ele, para aquilo que Ele quer para nós. Existem alguns tipos de pessoa que evitam confusão a todo custo, fogem de uma briga. E eu sou uma dessas pessoas. Não gosto de brigar com ninguém. E eu fujo de uma briga igual um gato foge da água. E essa é uma boa estratégia, e ela é sábia em algumas situações. Mas ela não pode ser aplicada na nossa vida espiritual. Quando se trata entre um conflito entre Jesus e Satanás, nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos ser neutros, não podemos ficar em cima do muro quando se trata disso. E a Bíblia ela vai dizer que o muro ele pertence a Satanás, ele pertence ao diabo. E existe uma escolha, então, que nós temos que fazer. E só tem duas opções. Ou é Deus, ou é o diabo. Não tem outro caminho.
E não tem como nós fugirmos dessas escolhas. Todos os dias nós fazemos escolhas. Nós acordamos, são escolhas que nós fazemos durante todo o momento em que nós estamos acordados. E as nossas escolhas, elas vão nos levar para um caminho ou para outro. Não tem como fugir. E se você escolheu servir a Jesus, então você deve seguir. Você deve trabalhar para Ele. Você deve fazer a sua parte como cristão e colaborar para o avanço do Evangelho aqui nessa terra, para poder expandir o reino dos céus aqui no nosso meio. E as suas ações são elas que vão determinar de que lado que você está. Não adianta você falar algo e fazer outro. Porque as suas ações vão te mostrar. E se você não está contribuindo para o reino de Deus aqui na terra, você então está espalhando o reino de Satanás aqui no nosso meio. E tem muita gente que não entende dessa forma. Ela acha que porque ela não está numa igreja, vivendo a vida que Jesus escolheu para ela, para que ela vivesse, não significa que ela não está, que ela não se uniu a Satanás. Mas a palavra de Deus, ela é clara. Se você não está com Jesus, se você não está com Deus, então você está contra Ele. É a Bíblia que está dizendo isso para nós. E Jesus, abre aí Lucas em João 15:6. Jesus ele vai confirmar isso em João. E ele vai falar o que acontece com essas pessoas que não se posicionaram em Jesus. Em João 15:6 fala que se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Então, por isso é impossível nós ficarmos neutros em relação a Jesus, em relação ao reino de Deus. Pôncio Pilatos, ele diz que lavava as suas mãos naquele episódio em relação à crucificação de Jesus Cristo. Porque ele não queria tomar uma posição ali. Então, buscando não se envolver naquela situação, ele omite ali o seu julgamento e deixa que o povo defina. Mas ele acaba se tornando o responsável pela morte de Jesus Cristo. Porque se ele tivesse se posicionado e tivesse libertado em Jesus, ele não teria sido morto. Então, o nosso posicionamento pode salvar vidas. Mas não seja ingênuo de achar que você vai emitir uma opinião para as pessoas, que você vai se posicionar de acordo com a regra de fé que você vive, de acordo com a palavra de Deus. E essas pessoas, elas vão ouvir aquilo e elas vão aceitar facilmente, que elas vão ser convencidas com aquilo que você está falando. Porque elas vão te rebater, às vezes usando até a própria palavra. E pessoas que não são crentes, elas vão usar. O próprio diabo, ele conhece a Bíblia. Na passagem que ele e Jesus vão para o deserto, ele rebate Jesus Cristo usando a palavra. Por isso nós temos que conhecer a Bíblia, para que nós não sejamos enganados, para que nós possamos confrontar e mostrar que nós estamos pautados, resguardados pela palavra de Deus. Não é simplesmente falácias. E ontem eu estava conversando com uma pessoa sobre o fim dos tempos. E essa pessoa, ela tinha uma ideia equivocada a respeito desse assunto. E
E eu precisei mostrar para ela, na palavra, que aquilo que ela estava enganada através da palavra. Que a palavra dizia o contrário daquilo que ela pensava, que ela acreditava. E eu não tinha uma Bíblia ali na mão, na hora, para poder abrir e ler. Então, eu precisei de ter um conhecimento bíblico para poder mostrar para ela, para poder expor a verdade sobre aquele assunto. Se eu não conhecesse, como que eu ia mostrar, como que eu ia dizer? Então, é fundamental para as nossas vidas a leitura da palavra. E eu não sei se ela se convenceu daquilo que eu falei. Mas isso aí eu deixo com o Espírito Santo, para que ele convença ela da verdade. Mas eu fiz a minha parte. Eu me posicionei. E eu falei a verdade para ela. E foi sem discussão, sem precisar de ofender as pessoas. E é assim que nós temos que nos posicionar. E nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades que aparecem. Na verdade, elas não aparecem ao acaso. É Deus que coloca as oportunidades para que nós possamos aproveitar. E nós não podemos desperdiçar esses momentos. Outro dia eu estava no meu trabalho e eu comecei a conversar com a minha colega, que ela também é evangélica. E eu comecei a conversar com ela contando a experiência de salvação do bisavô da minha filha. Ele, uns dias antes dele morrer, ele aceitou Jesus, para a honra e glória de Deus. Ele era católico, daqueles que tinham altar dentro de casa. E antes dele morrer, então ele aceitou Jesus. E aí eu contando, e ele foi para o céu. Glória a Deus, ele recebeu a salvação. E na minha sala, com a gente, trabalhando, tinha uma outra pessoa que também era católica. E ele também é praticante. E ele ouviu tudo aquilo. Então a palavra, a verdade, foi lançada ali para ele. Se ele vai aceitar ou não, aí é o Espírito Santo que vai trabalhando, mas nós não podemos perder a oportunidade de achar, mas ele não vai me ouvir. A gente planta a semente. Quem vai cuidar para que ela nasça é Deus, Ele que vai trabalhando. Mas nós temos que sempre aproveitar a oportunidade e plantar essa semente. E uma pessoa que soube aproveitar bem a oportunidade que apareceu na vida dela e se posicionou de uma forma que pôde receber uma bênção, foi Zaqueu. Lá em Lucas 19, a gente vê na palavra de Deus, a gente vê falando sobre a história de Zaqueu, que ele era o chefe dos publicanos e dos cobradores de impostos, e que ele era rico. E o povo não gostava dele, porque ele explorava as pessoas. E ele ouviu falar de Jesus, dos milagres que ele fazia, e que ele estava passando pela cidade. Então ele quis conhecer aquele Jesus. E eu acredito que ele tenha sido movido mais pela curiosidade em ver aquele homem de quem eles tanto falavam. Então, ele decidiu, eu quero ver esse Jesus. Vou até onde ele está. Mas ele era pequeno, baixo. E ele sabia que ele não tinha condições de conseguir enxergar Jesus no meio da multidão que cercava, que seguia Jesus. Então, ele vai e sobe em cima de uma árvore. Então, ele vai e se posiciona em um lugar onde ele conseguia ouvir, onde ele conseguia ver Jesus. E se a gente vê no restante do texto, se a gente continuar lendo,
nós vamos ver que essa atitude dele mudou toda a sua história, toda a história de vida, porque Jesus o encontra. E ele entra na casa de Zaqueu e vai transformar toda a vida dele, porque ele se colocou na posição certa. E às vezes, Deus vem e se encontra conosco, como a gente vê em Moisés, que, através da sarça, Jacó, quando ele foge do seu irmão, ele tem um encontro com Deus. Saulo, quando ele ia a caminho de Damasco, Deus o encontra. João, na ilha de Pátimos. Mas, às vezes, somos nós que temos que buscar a Deus. Somos nós que temos que ir ao encontro de Jesus. Como o cego Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho, e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus o ouve e vai ao encontro dele. Mas ele clama por ele, ele chama por Jesus. Assim como Jairo vai buscar por Jesus, vai procurar por ele enquanto sua filha estava doente. Ele vai até Jesus para buscar por socorro para sua filha. Então nós precisamos entender e aprender a nos posicionar corretamente diante de Deus nesses dias que nós estamos vivendo, que são dias maus, são dias de trevas, são dias atribulados. Quem eu sou no reino de Deus? E quem eu sou na SEG? Quem eu sou para a minha igreja, da qual eu faço parte? Nós estamos vivendo um tempo de apostasia, igual o pastor mesmo falou na quinta-feira, e ninguém quer se comprometer mais com nada. Ninguém quer mais se comprometer com coisas que dão trabalho, que trazem preocupação. Vocês já viram crianças jogando futebol? Bota lá num campo 20 crianças. Elas vão correr, todo mundo vai juntar e vai correr atrás da bola. O técnico, o professor, ele pode ter ensinado: você vai ficar aqui, você vai ficar naquela posição, você vai ficar lá. Ensinou para todas elas. Mas é só jogar a bola que todo mundo corre atrás. Ninguém lembra mais daquilo que foi falado, onde que elas deveriam estar. E, às vezes, nós somos como crianças na nossa vida espiritual, jogando bola, correndo para um lado, correndo para o outro, atrás da bola, querendo aparecer mais do que o outro, e sem guardar aquela posição aonde Deus nos colocou, aonde Deus nos quer, onde que nós fiquemos posicionados ali. Então, nós precisamos nos posicionar. É tempo, não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de ficar na dúvida, não é mais tempo de ficar em cima do muro, porque Jesus está às portas. E se Ele chamar, você vai ter tempo de se consertar? Você vai ter tempo? Ou você vai arriscar perder a salvação? Nós precisamos nos posicionar em todas as áreas da nossa vida. Nas amizades, nós precisamos nos posicionar nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas conversas, no trato com as pessoas. Nós temos que ter uma posição firme. Elas têm que olhar para nós e saber quem somos, o que nós queremos, para onde nós vamos. No Salmo 1, ele vai nos ensinar que nós não devemos nos guiar pelos conselhos dos ímpios. Nós não podemos acreditar que o que está sendo dito é a verdade. Essa é a única verdade, se ela não está pautada na Bíblia, que é a nossa regra de fé. Nós não devemos andar pelo mesmo caminho dos pecadores, e nem nos assentar na roda dos escarnecedores, junto com as pessoas, para poder rir das desgraças alheias que têm acontecido. Porque se nós queremos alcançar as bênçãos de Jesus,
aquilo que Ele tem prometido. É igual o que a gente acabou de cantar, né? Se posiciona na fenda daquela rocha, se coloca na posição onde Deus quer. E Ele nos quer em um lugar específico, para que nós possamos receber as bênçãos, aquilo que Deus tem preparado. Nós precisamos estar numa posição. Então, é o momento de nós refletirmos. Para pensar um pouquinho naquilo que você tem falado. Isso vai edificar a vida de alguém? Antes de você falar algo para a pessoa. Se não, não fala. A gente tem recebido muitas notícias nas mídias, tem sido veiculado muitas fake news, especulações que são feitas para poder vender jornal. A internet, ela aceita tudo que é colocado, qualquer coisa. Mas é nós que não devemos aceitar. A internet está cheia de discurso, de ódio das pessoas falando mal. Crentes falando contra de situações políticas que nós estamos vivendo. Crentes atacando autoridades, atacando pastores. E o pior é que a gente vê crente apoiando pessoas que têm como pauta projetos que vão contra a família que Deus instituiu, projetos que vão contra a vida, contra os princípios que Deus estabeleceu para nós através da palavra. Então eu preciso me posicionar sobre quem eu sou em Deus e parar de relativizar as coisas. Em nome do depende, em nome do eu acho, nós estamos permitindo o pecado entrar nas nossas vidas. Nas nossas casas, no meio da nossa família, do nosso casamento, no nosso trabalho. E nessa onda de, não tem problema, que as pessoas começam a misturar o santo com o profano. E eu presenciei, há um tempo atrás, um ministro de louvor, líder de jovens, tocando música, pagode. Eu presenciei uma integrante do Ministério de Dança dançando música secular. Mas Deus me deu talento para adorar, Deus me deu habilidades para poder servir, mas não tem problema eu usar o meu corpo, usar o meu talento, usar as minhas habilidades para adorar o diabo. É isso que as pessoas estão declarando, fazendo isso. Nós estamos... Aí as pessoas falam, mas eu estou entre amigos, eu estou no meio dos meus colegas, eu estou só me divertindo. Não tem nada a ver, não estou fazendo nada de errado. E é com isso, assim, agindo dessa forma, nós vamos manchando a santidade em nós. E nós vamos perdendo a nossa identidade que nós temos em Cristo. Por isso, nós precisamos ter um posicionamento na nossa vida. É sim, sim. É não, não. É o pecado. Com o pecado eu não me misturo. Eu não dou brecha, não dou possibilidade para que ele entre na minha vida, para que Satanás venha me atacar. Eu tenho visto muitas pessoas dizendo, eu não preciso de igreja, porque Jesus mora no meu coração. E agora também tem crescido o número de pessoas que falam, eu estou procurando um lugar para me estabelecer, eu estou procurando uma igreja. Então, essas pessoas vão visitando uma aqui, visita outra igreja ali, visita lá, mas elas não se fixam em nenhum lugar. E passa tempos e tempos e elas ficam. Nós precisamos estar debaixo de uma autoridade espiritual, porque Jesus diz que é o nosso pastor,
é o pastor da igreja aqui física na terra. Ele vai dar conta da nossa alma. Então nós temos, Jesus estabeleceu o anjo, um pastor, para que ele cuide de nós. Então, quem sou eu para dizer que eu não preciso de uma igreja? Para dizer que eu não preciso estar debaixo da autoridade de um pastor? Se está escrito na Bíblia. É igual aquela pessoa que essas pessoas, né, visitando de um lugar para o outro. É igual aquela pessoa que fica paquerando várias pessoas, uma aqui, outra ali, e nunca se decide. Ela não tem compromisso com ninguém. Ela vai para uma igreja, vai para outra. Então vá para um lugar. Fique numa igreja. Mesmo que não te agrade, fique ali, se fixe e peça para Deus, para Ele te direcionar, para Ele te mostrar onde Ele te quer. Porque Deus, Ele vai te colocar aonde Ele quer aonde Ele quer que você esteja. Deus sempre nos direcionou, a mim e ao meu esposo, para onde nós deveríamos ir, o que nós deveríamos fazer. E Ele me mostrou dentro de uma igreja onde eu nunca tinha ido. Porque nós pedimos a direção, nós buscamos e Ele falou. E o mesmo acontece com as pessoas. Tem gente que as pessoas já estão estabelecidas em uma igreja, já estão fazendo parte, e ela começa a ir visitar outros lugares. Então você acaba dividindo o seu tempo, você acaba dividindo a sua atenção entre um e outro, e você acaba não conseguindo se dedicar integralmente àquilo que você deveria fazer. Você acaba não conseguindo assumir mais, porque Deus sempre quer mais de nós. Ele não nos quer acomodados. Ele nos quer trabalhando e fazendo e crescendo no seu reino. Então você começa a frequentar outros lugares, começa a ouvir palavras diferentes, ensinamentos diferentes. E aquilo começa a trazer confusão para a sua mente, porque às vezes aquilo que foi falado em um lugar não é que esteja certo ou errado, mas é que está dentro de um contexto diferente. E aí você não entende, e a sua falta de maturidade espiritual pode trazer confusão e começa a gerar rebeldia, começa a gerar contenda na sua vida. E eu sempre falo a mesma coisa para as pessoas, às vezes, com quem eu converso, sobre comparação das igrejas, mas é dentro daquilo que não é pecado. Então você precisa se submeter à autoridade do pastor onde você está. Onde você está inserido. Se você não concorda com algo que está sendo dito, com determinada coisa, então ore, peça para Deus te levar para outro lugar. E não fique gerando contenda, discutindo, gerando rebelião, para que isso não venha trazer dificuldade para a sua vida. Mas todos nós precisamos entender uma coisa. Nós não estamos em uma igreja só porque nós queremos. Nós nos enganamos se achamos que quem entrou aqui achando que foi por acaso, que foi porque você escolheu, você está enganada. Porque é Deus quem te coloca aonde você está. Porque cada lugar, cada igreja tem um propósito. E ali Deus tem um propósito para trabalhar na vida de cada um que está ali. E quando Deus terminar de trabalhar isso na sua vida, se Ele quiser, Ele vai te mandar para outro lugar para ser trabalhado de outra forma. Então, não apresse as coisas. Viva todo o processo que Deus quer para a sua vida, para você, porque tudo isso é para crescimento. Pode acreditar. Você pode não entender, você pode não gostar, mas isso é para crescimento espiritual seu.
é para aperfeiçoamento, porque lá na frente você vai enfrentar algo que você vai precisar de usar aquilo que você ganhou. É uma base que vai te manter de pé quando vier o vendaval. E quando nós nos posicionamos, nós estamos servindo ao Senhor. Nós temos que aprender a nos doar para Deus, a nos entregar, a servir a Ele e a servir a igreja aonde nós estamos. Se eu sou cegue, eu vou amar a minha igreja, eu vou servir a Deus ali, eu vou servir ao meu pastor, eu vou fazer aquilo que for necessário e aquilo que for possível para a minha vida, para poder ajudar, para poder contribuir na igreja física, no ministério, para poder contribuir para a expansão do reino aqui nessa terra. A igreja, ela não tem que ser vista como um lugar de encontro social, de socialização, onde você vai para passear, para rever os amigos, para encontrar com os irmãos. Mas ela tem que ser vista como uma família. O problema do meu irmão é meu problema. A dor do meu irmão é a minha dor. A alegria do meu irmão vai ser minha alegria. Nós vamos rir, nós vamos chorar, mas estaremos unidos. E quando você olha para as pessoas da igreja, pensando como membro da sua família, você vai ter aquela sensação de pertencimento, de você pertencer àquele lugar, de você fazer parte, deles serem parte de algo maior que a família, que você vai fazer parte dali daquele lugar onde você congrega, você vai se sentir em casa, você vai se sentir amada. E o amor atrai o amor. Se você ama o seu irmão, o irmão vai te amar, e aquele amor vai constranger e vai alcançar outras pessoas. Então é através do amor que nós vamos trazer mais pessoas, mais vidas que vão chegar e vão sentir esse amor, esse acolhimento e vão querer fazer parte. Então nós precisamos amar um ao outro, amar o nosso irmão, se preocupar, cuidar. Uma outra área em que nós precisamos nos posicionar é nas finanças. Posicionamento nas finanças é igual a controle. É uma matemática básica. Se eu ganho X, eu não posso gastar X mais Y. Porque senão no final do mês a conta não fecha. Eu não vou conseguir pagar da conta das minhas obrigações e eu vou ficar em dívida. Então eu preciso ter controle do que eu ganho. Eu preciso saber quanto entra, quanto sai e para onde o dinheiro está indo. E outra coisa, quando nós casamos, nós somos um. A Bíblia diz que 2 se tornam um, o homem e mulher. É um casal. E então nós temos, se você é um, o dinheiro também é um. Não tem essa de meu e seu. É nosso. Então nós temos que aprender a compartilhar isso. Não dá para sair gastando aquilo que você não tem e depois você vai se apropriar daquele versículo que diz: Deus proverá. Você precisa ter responsabilidade, porque Deus não vai fazer aquilo que é responsabilidade sua, que é obrigação sua, é você que tem que fazer. E depois, não adianta você chorar para Deus, porque a prosperidade nunca chega para a sua vida. Se você não consegue cuidar daquilo que você tem agora, como Deus vai te dar mais? Outra área que nós temos que nos posicionar é no trabalho. Você não pode ser um crente 007, um agente infiltrado que ninguém conhece, que ninguém sabe da sua verdadeira identidade.
Se você vai falar sobre algo no seu trabalho, fale baseado na Bíblia, na sua regra de fé. Se algo é imposto para você, se mandarem você fazer algo que vai contra a Bíblia, que vai te levar a pecar, se posicione para não fazer. Ah, mas eles vão me mandar embora. Se você está obedecendo a Deus, Deus vai te honrar. Não se preocupe como. E nem... Não se preocupe em como ele vai fazer. Mas foque em quem vai fazer. Quem vai fazer por você? Quem vai abrir a porta é Deus. Se ele vai abrir outra porta, se ele vai manter você ali, não se preocupe com isso. Porque você está honrando a ele, e ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. Mas para isso, você precisa se manter na posição. Ser firme. Porque Deus, ele é poderoso e ele é infinitamente maior para fazer tudo aquilo, além daquilo que você pediu, além daquilo que você pode imaginar. Então eu vou repetir mais uma vez, para que fique bem claro, que nós precisamos entender o poder do posicionamento nas nossas vidas. Deus, ele deu algumas orientações e direcionamento para mim, para a vida do meu esposo, sobre esse ministério. E muitas vezes, quando a gente vê algo que não está do jeito que a gente gostaria e acha que poderia melhorar em algum sentido, a gente tenta mudar alguma coisa, Deus vem e fala não. E ele vem e mostra aquilo que poderia acontecer se nós desobedecêssemos. Então, quando vem alguém falar, ah, mas se vocês fizessem desse jeito, se vocês fizessem assim, a igreja poderia encher, poderia acontecer tal coisa. Mas nós ficamos na nossa posição, porque o que importa é obedecer a Deus. É Ele quem vai trazer, é Ele quem vai fazer as coisas acontecerem, se nós formos obedientes. E nós precisamos crer e ficar firmes, porque não adianta só eu falar, ah, eu sou crente, eu sirvo a Deus, mas na hora da dificuldade, na hora do problema, eu começo a vacilar. Você precisa se manter firme, exercer a sua fé. Agora tem algo que eu preciso que vocês prestem atenção. Tudo aquilo em que você não se posiciona, cresce. Se você não tem dinheiro e não se posiciona, você vai viver a vida inteira sem dinheiro. Se no seu trabalho mandam você fazer algo errado e você aceita, você vai ser aquele que vai ser sempre procurado para poder fazer aquilo que é errado. Se os seus filhos, na educação dos filhos, eles são mal educados, se os seus filhos começam a bater nos pais, e se você não se posiciona a respeito disso, eles vão crescer fazendo as suas vontades, vão crescer rebeldes sem limite. E depois vai ser muito mais difícil você resolver, se você não se posicionar enquanto eles ainda são pequenos. Então, tudo que se permite cresce. E às vezes vai tomar uma proporção em que nós não podemos mais controlar. O pecado, ele entra na nossa vida de uma forma bem pequena, insignificante, a gente nem vê, quase não percebe, mas ele vai crescendo e vai tomando forma à medida em que a gente vai permitindo acontecer. Ah, é só um negocinho aqui, é um negocinho ali, e as coisas vão acumulando e vão crescendo. Se você não ora hoje porque você está cansada e porque você está com sono, depois de amanhã você não vai mais orar. Se você deixa de ir para a igreja por conta de chuva, por conta de um mal-estar, por conta de um medo ou às vezes uma preguiça, isso vai começar a te impedir
de ir para a igreja e daqui a pouco você está congregando em casa, assistindo o culto online e vai achar que está tudo bem. Se você não quer que o diabo tome vantagem na sua vida, então você precisa se posicionar. Deus te chamou para você se posicionar, para você se colocar numa posição. Lá em 1 Reis, no capítulo 20, vai falar sobre Acabe, que era um rei que ele servia a Deus, ele conhecia Deus, mas ele vai e se casa com Jezabel. Ele não se posicionou no começo. E ele foi negociando com Satanás e ele perde tudo. E aí então, só depois que ele cai em si, que ele vê que ele perdeu tudo, é que ele vai e se posiciona. Fala, não, peraí. E tem gente que age como Acabe, que não quer se posicionar. Mas Deus não nos quer no fundo do poço. Deus não nos quer ver perder para depois se arrepender e pedir perdão, para depois se posicionar, para depois voltar para Ele. Ele nos quer antes, para que nós possamos viver uma vida e desfrutar, porque Ele tem bênçãos para nós. Então, fique posicionado naquilo em que Deus te colocou, para que você possa resistir no dia mal. Porque o dia mal vem, a tempestade vem para nos abalar. E se nós estivermos firmes e crendo e confiando, Ele vai nos sustentar. E é Deus que vai nos segurar. Nós somos uma igreja de Cristo aqui na terra. Nós estamos aqui para ser luz. Nós estamos aqui para ajuntar os salvos, para espalhar o reino de Deus aqui nessa terra. Então, e nós estamos vivendo tempos de treva. O mundo jaz no maligno e a gente vê isso cada vez com mais veemência, cada vez se acentuando mais. Que o diabo ele tem se levantado furioso contra a igreja, contra aqueles que se posicionam e dizem, eu sou servo, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Jesus. O cenário político, ele é uma demonstração disso que a gente está vivendo. A igreja ela tem sido atacada hoje de uma forma aberta. Na internet, ela está cheia de notícias, caluniando, perseguição, apostasia. Muitos que antes defendiam a palavra de Deus, hoje têm se levantado para atacar, para negar aquilo que um dia eles pregaram, aquilo que um dia eles ensinaram, negar aquilo que está escrito. E relativizando a palavra de Deus para poder aceitar o pecado. Não é bem assim. Vamos abraçar. E o pecado vai entrando dentro da igreja. E é sobre isso, talvez a coisa mais importante, não é sobre se posicionar, mas é sobre como se posicionar. Porque hoje tem pessoas, tem crentes, servos de Deus, que vão nas redes sociais, vão lá atacar, ofender, falar sobre autoridades, sobre pastores. Mas de que vai adiantar? Do que adianta eu postar algo na rede social atacando as autoridades, falando mal daquele pastor que fez isso, que fez aquilo? Se eu não tenho nenhuma prova para acusar daquilo que eu estou dizendo? Do que vai adiantar eu me juntar com manifestantes no meio da rua? Em um ato que já foi amparado pela lei. Um ato legal que eu não posso mudar. Então, o meu posicionamento, agora, em respeito a isso, deve ser o de entrar no meu quarto, dobrar o joelho e falar com Deus. Porque é Ele, só Ele, que pode mudar essa situação. Então tem momentos em que nosso posicionamento é de nos calar. Nos calar, falar com Deus e deixar Ele agir. Porque se eu não tenho o poder da caneta na mão, o que vai adiantar?
Você está lá engrossando o coro de vozes e vai ficar só nisso. Mas nós precisamos, nessa hora agora, de nos posicionar em oração, de nos posicionar jejuando em favor da igreja, em favor das autoridades, para que elas venham se converter, para que elas venham ter uma experiência de salvação, para que essa situação venha a ser mudada, para que Deus venha e derrube aqueles principados, potestades e esse espírito de corrupção que tem agido sobre nós e tem tentado parar a igreja. Essa é a nossa força. E fazendo isso, eu vou me colocar na posição em que Deus quer. Então nós não podemos vacilar, porque não é hora. Não é hora de brincar, não é hora de estarmos iludidos, não é hora de estarmos enganados, mas é hora de nós abrirmos os nossos olhos e buscar a Deus, porque é Ele quem vai agir por nós nesse momento. Amém?